Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dai um gole da divina vontade à minha alma. Abençoa-me, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de teus olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Sobre o vídeo que a Aline postou sobre, da Coroa da Santidade. Esse vídeo é super importante para todo mundo que tem dúvidas de o que é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Muita gente tem essa dúvida. Mas se eu estiver numa situação e aparecer duas opções na minha frente, o que eu vou responder? O que eu vou fazer? Como eu vou me comportar diante das situações do dia a dia? Como eu vou saber qual é a vontade de Deus se Deus não fala comigo? Se eu não ouço a voz de Deus, como eu vou fazer? É muito simples. A vontade de Deus é o que acontece na sua vida. Tudo que acontece na sua vida é vontade de Deus. Tudo que acontece no mundo é vontade de Deus. Deus é o Criador, Ele que domina tudo. Tudo que acontece é vontade dele. Ou Ele permite, ou Ele mesmo faz. Né? Ou ele, se acontece uma coisa ruim, por exemplo, uma catástrofe, ele permitiu que o demônio, que os ministros da justiça dele, né, que fazem o mal, os castigos, que eles permite que eles façam. Então, tudo que acontece na vida, no mundo, na sua vida, no seu dia, é vontade de Deus. Na Bíblia fala, nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça se não for a vontade de Deus. Deus controla tudo. Independente de você aceitar ou não, é Deus que faz. Tudo que acontece. Da hora que você acorda, na hora que você dorme, tudo. Se você está vivo, se tá respirando, é vontade de Deus. Porque na hora que Ele quiser que você não esteja vivo, não está respirando, Ele simplesmente vai parar de mandar o ar para você. E você vai morrer. Então, fazer a vontade de Deus é simplesmente aceitar tudo que acontece na sua vida sem murmurar, sem resistir. Fazer a vontade humana é resistir aos acontecimentos da vida, por menores que seja, qualquer ato que acontecer, qualquer coisa. Às vezes você está, sei lá, você está trabalhando e aí seu computador estraga, igual aconteceu comigo um dia. Eu estava numa reunião e o computador estragou, pifou, e o computador não era meu. E se eu resistisse, resmungasse, xingasse e ficasse chateada, triste, perdesse minha paz, eu estaria fazendo a minha vontade humana, deixando reinar minhas paixões, minhas vontades, minhas inclinações, porque eu queria o computador funcionando, mas a vontade de Deus é que ele estragasse na minha mão, e o computador nem é meu. O que eu vou fazer? Senhor, que seja feita a tua vontade. O que eu devo fazer agora? Vou mandar o computador de volta para a empresa para consertar. E pronto, está resolvido o problema. E um exemplo da vida de Maria e de São José. Esses dias eu vi um pastor evangélico, numa pregação, ele dizendo, ele estava falando sobre a vida, como lidar com os problemas, e ele disse, quando o menino Jesus se perdeu dos pais. O menino perdeu. José perguntou, Maria pensou que estava com José, José pensou que estava com Maria, e não estava. O fato é, o menino Jesus sumiu. José ficou resmungando, ficou culpando Maria, Maria ficou culpando José, ficou reclamando, murmurando, desesperada, ela ficou preocupada, mas ela pensou, é a vontade de Deus, nada acontece que não seja a vontade de Deus, ainda mais em relação a Jesus. Aí eles foram falar o quê? Vamos ter que resolver o problema. O que é o problema? O menino sumiu, vamos procurar o menino. E assim a gente deve lidar com todas as situações da vida, aceitar tudo. E assim, tudo que chega em sua mão, todas as pessoas que falam com você, é vontade de Deus. Por exemplo,
eu tenho como eu sou casada, tenho meu marido, eu vejo ele como uma pessoa a quem eu devo obediência. Então, se ele me pede alguma coisa, não é meu marido que está me pedindo, eu não olho para meu marido como meu marido me pedindo, me ordenando. É Jesus, é a vontade divina. Então, quando ele me pede, eu vou lá e faço. Ontem aconteceu uma situação engraçada. É engraçado, mas para mim é sério. Um dia a Aline mandou para mim falando assim, ela sabe que eu tenho medo de barata, morro de medo de barata. E ela falou assim, Michelle, meu irmão mandou uma figurinha para mim de uma barata. Eu falei assim, Aline, eu não tenho coragem nem de abrir. Eu preciso me curar disso. Eu tenho uma fraqueza, esse medo que eu tenho de barata não é normal. Para mim que eu tenho que fazer uma terapia. Eu vou pedir para Jesus me curar disso, porque eu não posso ter essa fraqueza. Se eu quero receber um dom da divina vontade, quero viver com Jesus habitando em mim, eu vou ter medo de uma barata? Como assim? Se eu tenho que pedir, que aceitar todo sofrimento, uma barata vai me travar, não vou conseguir fazer nada se tiver uma barata na minha frente. Aí a Aline falou assim, mas a gente tem nossas fraquezas? Isso que você está pensando é vontade humana? Você é humana. Você tem que lembrar que você não é Jesus. Jesus habita em ti. Jesus habita em nós. Nós pedimos o Espírito Santo para habitar em nós, mas nós vamos continuar com nossas fraquezas. Acaso Deus queira, Ele pode te curar dessa fraqueza, mas suas fraquezas vão continuar existindo. Eu falei, tá bom. Passou. Aí ontem, meu marido, a gente foi no mercado e ele pegou uma caixa para fazer um brinquedo para os meus filhos. E eu coloquei as sacolinhas das compras dentro da caixa e estou indo com essa caixa na mão. Quando eu cheguei aqui em casa, meu filho falou, mamãe, tem um bichinho na caixa. E eu tava na cozinha, meu marido na sala, deitado. E falou, Michelle, vem aqui ver o que é. Porque ele tava fazendo não sei o que, ele não tava fazendo nada. E ele me pediu pra vir matar um bichinho, sendo que eu tava fazendo almoço, ocupado, fazendo um monte de coisa. Eu larguei o que eu tava fazendo, sem reclamar, sem falar, sem perder minha paz. Eu só perguntei assim, que bicho é? Aí eu já pensei logo que era uma barata. Quando eu olhei, era uma barata, mas eu falei, Deus tá querendo me testar agora. É a vontade de Deus que eu enfrente essa barata. E ele falou, pega um remédio e bate. E ele sentado no sofá, ele ficou. Ele não veio pra mim, ele sabe que eu morro de medo. Depois eu tive que enfrentar essa barata, uma barata pequenininha. Mas pra mim foi assim, uma vitória, porque eu consegui pegar na caixa, bater o remédio, tentei matar a barata. Eu não fazia isso de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu consegui, eu carreguei a caixa e a barata junto comigo. E se fosse antes de andar, de estar lendo o livro do céu, de estar nesse caminho, eu tinha passado mal o dia inteiro só de ter pensado que a barata ficou perto de mim. Eu ia ter passado mal o dia inteiro. Eu não percebi na hora, mas só de ter feito isso, ter acontecido, eu já estaria passando mal. Eu fiquei tranquila, aceitei, obedeci meu marido, fui lá tentar matar a barata e voltei para o meu lugar tranquilamente. Então, eu vejo a vontade divina em tudo, tudo que eu faço. Não, não, não é a vontade do meu marido. Se meu filho me pede alguma coisa, às vezes eu tô cansada, sentada, lendo algum livro e ele me pede, mamãe, vamos brincar. Aí eu vejo a vontade divina, eu vejo o menino Jesus me chamando para brincar e eu tenho que sacrificar a minha vontade de ficar sentada, de ler, de meditar, de ficar sozinha para ficar com meu filho, para fazer a vontade do meu filho. Então, fazer a vontade divina é você sacrificar a sua vontade para fazer a vontade do outro. E sendo o outro filho de Deus, você está fazendo a vontade de Deus. No livro da Maria Valtorta, o anjo falou para ela que eles obedecem, os anjos obedecem a Deus diretamente, face a face, e que a gente aqui na Terra fazemos a vontade de Deus quando a gente obedece os nossos superiores. Então, que a gente não vê Deus face a face, mas sendo os nossos superiores filhos de Deus, a gente obedecendo aos superiores, a gente está obedecendo a Deus. É, eu entendo que a liberdade dos filhos de Deus é isso.
é você não obedecer às criaturas, você obedece a Deus. E você fazer a vontade de quem você ama não é difícil, é uma coisa natural. Eu amo a Deus sobre todas as coisas, Ele é meu Pai. O que eu mais quero na minha vida é dar glórias a meu Pai, é amar o meu Pai. A minha vida, o propósito para qual eu fui criada foi amar meu Pai, que é Deus. Então, quando eu faço a vontade dele, não é um peso para mim. Eu estou livre para fazer a vontade dele quando eu vejo a vontade dele nas criaturas. Seria muito ruim se eu olhasse para meu marido, é, se eu olho para o meu marido, que não sendo a vontade, não olhando para ele como sendo filho de Deus e que está me ordenando a vontade de Deus, eu ia ficar super brava com ele, se fosse antigamente. Nossa, eu ia fazer um barraco, porque ele estava deitado no sofá, pertinho da caixa, eu lá na cozinha, longe, e ele me chama para matar uma barata numa caixa. Eu ia fazer um furacão. Como assim? Você tá aí sentado, não tá fazendo nada. Tá aí sentado vendo televisão. Eu tô lá desesperado, o almoço atrasado, um monte de coisa para fazer. Você sabe que eu tenho pânico de barata e você vai me chamar para vir matar uma barata. Por que você mesmo não mata? Eu ia ficar chateada, ia acabar meu dia, ia acabar meu domingo. Não, mas não foi ele que me pediu. Foi o mestre que me pediu, foi Deus que me pediu. Aí eu vou com o maior amor do mundo e faço. E nisso, o que aconteceu? Deus me curou dessa fraqueza. Porque agora, quando eu ver uma barata, eu não vou ter tanto medo e tanto pânico assim. Sobre o que os anjos disseram para a escritora do livro Mística Cidade de Deus, Maria de Ágreda. Ela estava resistindo a escrever o livro, porque é um mistério muito grande que ela escrever sobre a vida de Nossa Senhora, os mistérios que nunca foram revelados. E aí os anjos foram instruir ela. No livro 1, no primeiro tomo, os anjos instruem a escritora. É com razão, alma, que sentes medo, perturbações e dúvidas. Em tal matéria, nós mesmos, os anjos, nos consideramos insuficientes para descrever coisas tão elevadas e magníficas, quais o poder divino operou com a Mãe de Piedade, nossa Rainha. Lembra-te, porém, que faltará o céu e a terra e tudo o que é se deixará de existir, antes que falte a palavra do Altíssimo. Muitas vezes ele disse às suas criaturas, e a Igreja conserva suas palavras nas Santas Escrituras, que o obediente cantará vitória sobre os seus inimigos e não será arguído por obedecer. Então, obedecer significa fazer a vontade de Deus. É isso que os anjos vão explicar agora. E o obediente cantará vitória sobre seus inimigos. O que mais a gente quer, o filho da divina vontade, é cantar vitória sobre os nossos inimigos, que é a nossa própria vontade humana. O nosso pior inimigo somos nós mesmos, com a nossa concupiscência. O inimigo maior não é o demônio, é a nossa carne, a nossa concupiscência, a nossa inclinação para o mal. Então, obedecer é cantar vitória certa sobre os nossos inimigos. Jesus fala muito isso no livro do céu, sobre a obediência. Que a obediência destrói as paixões, destrói nossa vontade própria, porque você deixa de fazer a sua vontade para fazer a vontade do outro. Quando criou o primeiro homem, ao lhe intimar o preceito de não comer da árvore da ciência, estabeleceu a virtude da obediência, sob juramento, para a maior garantia do homem. Assim procedeu com Abraão, quando lhe prometeu que da sua descendência nasceria o Messias. Ao criar o primeiro homem, também assegurou-lhe que o obediente não erraria. O obediente não erra. Repetiu este juramento ao ordenar a morte de seu Filho Santíssimo, o segundo Adão, que por sua obediência restaurou o que o primeiro perdera pela desobediência. Garantiu aos mortais que, imitando a obediência deste segundo Adão, a de Cristo, viveriam para sempre, e o inimigo não teria parte em suas obras. O inimigo não tem parte nas obras de quem obedece. Então, quem obedece
Não precisa ter medo de estar fazendo a vontade humana, de estar fazendo sua própria vontade. Quem obedece sempre vai estar fazendo a vontade de Deus. Adverte Maria que toda obediência se origina de Deus. Toda obediência se origina de Deus, como de sua primeira fonte. Nós, os anjos, obedecemos ao seu poder e retíssima vontade, porque nos é impossível desconhecê-la e nos opor a ela. Os anjos veem Deus face a face, não tem nem como eles falar que, porque vemos o ser imutável do Altíssimo face a face, e conhecemos como é santa, pura, verdadeira, retíssima e justa a vontade do Pai. Esta certeza que nós, os anjos, temos na visão beatífica, vós, os mortais, também a tendes, de acordo com o vosso estado de viadores. Naquelas palavras que disse o Senhor a respeito dos superiores: quem vos ouve, a mim ouve. E quem vos obedece, a mim obedece. Em Lucas 20:16, Jesus fala isso. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem ouve o superior está ouvindo Jesus. Quem obedece ao superior está obedecendo a Jesus. Nós não temos a visão beatífica dos anjos, não vemos Deus face a face, mas Deus fala através dos superiores, das outras pessoas, dos outros filhos de Deus. Em virtude de se obedecer por Deus, o supremo superior e principal razão da obediência, compete à sua poderosa providência o acerto dos obedientes, quando o que lhes foi ordenado não é matéria pecaminosa. Quando não é matéria pecaminosa, compete à providência de Deus o acerto dos obedientes. Isso ele promete com juramento, e antes deixará de existir o que é impossível para Deus do que faltar à sua palavra. Assim como os filhos procedem dos pais e todos os viventes descendem de Adão, multiplicados na posteridade de sua natureza, assim de Deus, suprema autoridade, procedem todos os superiores. Todas as pessoas procedem de Deus. Obedecendo aos superiores por ele, é importante essa parte. Eu obedeço ao meu marido por quem? Pelo meu próprio marido? Porque eu tenho medo dele? Porque ele me intimida? Não. Eu obedeço meu marido por Deus. Eu tenho que fazer isso por Deus. Então, essa parte é muito importante. Eu estou obedecendo meu chefe para agradar ele, para puxar saco dele? Ou eu estou obedecendo por Deus? Porque Deus conhece o coração da gente. Ele sabe exatamente o sentimento que você tem e qual é a sua intenção. Então, sempre a intenção tem que ser muito pura. O coração puro é aquele que faz tudo para agradar a Deus. Então, se eu recebo uma ordem de um superior, do meu chefe, com a intenção de, eu vou obedecer meu chefe porque ele vai gostar de mim e ele vai me dar um aumento de salário, ele vai me reconhecer, ele vai me elogiar. Não, aí não é obedecendo com coração puro. Você olha, se agora você olhar para o seu chefe como sendo Deus te ordenando, aí sim, a intenção é pura. Obedecer por Deus. Obedecendo aos superiores por ele, nas suas pessoas a ele obedecemos. Se eu obedeço aos meus superiores, a Deus obedecemos. Vós aos chefes humanos e nós os anjos a hierarquia superior, conforme nossa natureza angélica. Lembra-te, pois, alma, que todos que te mandaram fazer o que duvidas. Se querendo tu obedecer, tal não fosse conveniente, o Altíssimo faria com tua pena o mesmo que fez com que fez a Abraão, a sacrificar seu filho Isaque. Então, se a gente quer obedecer, por exemplo, eu recebo uma ordem de alguém e eu quero obedecer por Deus. Se não for conveniente, o próprio Deus vai dar um jeito de não fazer, de que esse ato não aconteça. Como aconteceu com Abraão. Abraão foi obediente por Deus. Ele foi sacrificar seu filho por obediência a Deus. Na hora que ele ia sacrificar o menino, Deus falou: não faz isso, Abraão. Ele mesmo falou. Mas ele queria a obediência de Abraão. E ele está falando aqui para ela: foi a sua superiora que te mandou escrever esse livro. Você obedece. É Deus que está falando. E se você for obedecer e essa não for a vontade de Deus, Deus vai tirar a pena da sua mão, a caneta da sua mão, para você não escrever.
mandaria um dos seus espíritos angélicos suspendê-la, como fez com o braço e o cutelo de Abraão. No entanto, não manda que imobilizemos tua pena, mas sim que com rápido voo a conduzamos e regendo-te, esclareçamos teu entendimento e te ajudemos.